Uma narrativa milenar de um ser que um dia foi portador de luz, mas que se rebelou e caiu, permeia textos sagrados e mitologias em todo o planeta. Conheça a história de Luzbel, por Jan van Allen. O problema luciferiano é muito mais complexo do que o que a gente pode aqui em 5 minutos falar. Mas o Lúcifer, ele nunca fez nada de errado. Lúcifer e Luzbel nunca cometeu desatino ou dano a ninguém. Ele apenas foi um ser que teve uma ideia, que conseguiu formular um questionamento que jamais foi respondido pelas autoridades vinculadas ao circuito existencial dele. E aquilo, ou seja, aquele questionamento ficou estabelecido no cérebro dele como uma espécie de um vírus que nunca saiu. E pelo fato de, na condição de biodemo, nem humano Lúcifer é, ele não parar de pensar naquilo, aquilo criou o que a gente chamaria de vírus específicos, e isso contaminou todo um circuito. Então, Lúcifer fez isso, mas sem querer fazer isso. E não fez por mal, ele foi engendrado para ser um pesquisador e estava pesquisando e quis compreender. Esse foi o problema de Lúcifer. Então, assim, até hoje... Questionar. Agora, os seguidores de Questionar é perigoso. Os seguidores de Lúcifer é que fizeram a rebelião de Lúcifer se tornar uma coisa extremamente maluca, violenta, criminosa, fora do contexto. De novo, brincando, sempre tem alguém querendo ser mais católico que o Papa, mais bolsonarista do que Bolsonaro, mais lulista do que Lula. Sempre os seguidores, às vezes, terminam distorcendo o que os seus originais produziram e são mais fervorosos do que os próprios. Com Lúcifer não foi diferente. Uma figura chamada Lemio, depois chamada Setian, que passou a ser Satã, que também não é do mal, mas esse fez muito mal. Esse aqui enlouqueceu. Isso eu descrevo em 3 livros de uma trilogia chamada Terra Atlantis, situando exatamente a diferença entre Luzbel, Lúcifer, e Lemio, Satã, como eles se tornaram conhecidos como Lúcifer e Satã, quando na verdade não tem nada a ver. Isso aqui é só uma forma humana de entender essa história. Mas assim, Lúcifer, ele foi recolhido assim que Jesus teve sua vida ceifada na cruz. A primeira atitude que o eu de Jesus, não mais humano, fez foi recolher Lúcifer, que estava desmaiado no nível astral, vamos assim dizer, numa realidade paralela simultânea à nossa. E levou e deixou num certo lugar para ele ir se recuperando. Há 2000 anos que Luzbel se recupera, que Lúcifer se recupera, sozinho. Ele não quer se encontrar com ninguém, blá, 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 blá. A única coisa que eu sei é que, de fato, ele tem contactado algumas pessoas na Terra. Jeane Miranda, inclusive, escreve livros com Luzbel. E Luzbel tentou escrever comigo, mas a coisa não funcionou. Eu digo, amigo, procura outras figuras aí, porque entre nós dois não vai rolar. Narras é alguém iniciado nesse assunto. Então, assim, Luzbel, ele está já pacificado. Eu não penso que a gente tenha que levar Luzbel de volta para a capela, nos termos que aí está dito, e penso que Narras também não teria feito essa afirmação nos termos aí que foi colocado. Eu penso que essa colocação é de alguém que leu, que se interessa pelo assunto. Entendeu errado. Que entendeu assim, ou mais uma perspectiva. Tá? Mas eu não teria nada a ratificar nesse sentido, só a retificar. Eu não entendo isso aí. Você saberia dizer aonde que ele ficou preso esse tempo todo aí que você falou? A coisa é um pouco complexa, mas vamos lá. Bora. E é o Luzbel, Vamos entrar um pouco na... nome de Lúcifer. Eu estou aqui com a folha de papel, Sim. certo? Então, assim, se eu conseguisse desenhar a América, tá certo? Então, isso aqui ficou muito... Ficou bom. América do Sul. América do Sul. Tá bom, Então, bom, isso bom. aqui é Natal. Tá? Natal. Pode desenhar e depois a gente mostra. Tá? Natal é onde você mora, né, no caso? Natal onde eu moro. Sim. Mas assim, se vocês forem lá em Machu Picchu, vocês vão ver que tem uma foto, lá, uma foto não, tem uma pedra, é um museu de pedra, em que tem a América do Sul, e na costa da América do Sul tem uma coisa, eu não sei se... Um apêndice. Uma coisa. Tem uma coisa construída lá de pedra, mas que hoje em dia a gente olha, não existe, mas que nesse mapa existe. Isso aqui seria a base Atlan, que eu chamo nos meus livros, e foi construída há cerca de 98 mil anos, quando as Mastelans luciferianas chegaram pela primeira vez na Terra. Isso eu conto nos livros Terra Atlantis. Só que essa base, ela pega do Ceará a Sergipe. Essa base, ela se situa aonde está hoje o nível do mar, uns 18 quilômetros, 20 quilômetros lá dentro. Só que quando esses seres chegaram, o mar não se encontrava no nível em que hoje está o mar lá dentro. Como ele vem subindo, vem aumentando, essa base Atlan hoje é submersa. Mas fica na costa de Natal. João Pessoa, Recife. Mas aqui, na costa de Natal, tinha a sua edificação central. E se você imaginar uma coisa para cima, tá certo? É exatamente
um lugar vinculado às vibrações da base Atlan, em que foi construído, edificado pelos anjos de Sofia para Lúcifer. Estou contando para chegar na sua pergunta. E Lúcifer aqui ficou alojado, vamos assim dizer. Veja bem, existem diversos níveis de realidades paralelos e simultâneos ao nosso. Acho que isso aqui a gente consegue entender, e o público que nos escuta, como escuta muito o programa de vocês, vem muita gente aqui fala disso, já está acostumado. Então nós não temos muita dificuldade em falar assim, tá? Então a gente poderia imaginar que sobre a cidade de Natal, lá em cima, tá, foi construída exatamente uma espécie de base, ancorada numa cidade espiritual que fica sobre Natal, chamada Recanto de Paz, do jeito que tem a famosa Nosso Lar, em cima do Rio de Janeiro, assim descrita por Chico Xavier. Lá em Natal tem uns 4 ou 5. Rio de Janeiro tem mais cidades também. O Chico falou só numa. E são vários níveis, tá? Tem uma chamada lá em Natal, Recanto de Paz, que tem um apêndice, e esse apêndice é o lugar onde esse ser chamado Lúcifer se encontra. É a referência que eu posso dar. Você perguntou onde é que o nosso amigo Lúcifer estaria nesse lugar. Ali. A gente poderia falar, claro, que brincando, que o capeta mora em cima de Natal, tá ali. Rapaz, capeta somos nós. Porque Eulus Bell não é o capeta, nem interpretando via a ótica da letra A ou Z. O capeta é o Lemion. Só que a Igreja Católica, nos séculos 12, 13 e 14, para poder ter um motivo lógico para criminalizar os templários, utilizou a adoração que os templários faziam à sabedoria, que era a cabeça de Baphomet, que tem a ver com Shokma, que é a segunda Sefirah, da árvore da vida da Kabbalah, e a Igreja Católica disse a imagem do capeta. Então, assim, o diabo passou a existir nessa definição da Igreja Católica, mas não era ligado a Lúcifer nesse sentido, era ligado a outros nomes que são tidos como diabólicos ou demoníacos no âmbito da cultura católica. Mas hoje em dia houve essa mistureba, então a turma chama capeta, como o guru fez aí, ou seja, é uma brincadeira que pode ser aplicada. Mas assim, não é Lúcifer a figura capeta da história, seria Lemion, o que foi chamado de Satã. Lemion era um lugar-tenente de Lúcifer. Foi assim, quando Lúcifer desistiu, ele assumiu. Aí quando ele assumiu a coisa... E nessa região agora que ele já está pacificado, então está tranquilo. O pacificado dele não é no sentido humano. O Lúcifer, ele não tinha emoções. Os seres biodemo não são sexuados e não são bilatérios. Não tem o cérebro como a gente. É um cérebro radiata, é um cérebro eminentemente, vamos assim dizer, matemático, sensato, não é emocional. Tanto é que eles não têm sexualidade. Então, Lúcifer, ou seja, Eulus Bell, continua sendo o mesmo ser. É uma figura lá, mas não tem pênis, ou seja, não tem órgãos sexuais. Claro. Não é emocional. Esses caras, eles não se movimentam como a gente. Daí a minha dificuldade em produzir livros com ele. Eu consegui escrever vários livros de um outro ser biodemo e funcionou, que são esses livros que eu produzi, mas com Eulus Bell não rolou. Então, assim, a pacificação dele é consciencial, entendeu, Guru? Não é emocional. É outra coisa. É outra história, é um pouco diferente da nossa. O que você achou sobre isso? Comente e até o próximo vídeo.